Olá. No comecinho do século XX, nossa, o mundo estava vivendo um turbilhão de novidades, né? Com certeza. Eletricidade chegando e iluminando as cidades, mensagens cruzando oceanos por cabos, vozes viajando pelo ar, sem fio nenhum. Ela é algo que, para muita gente, parecia mágica pura mesmo. Exato. E hoje a gente vai revisitar essa época com um olhar bem particular, sabe? Vamos mergulhar nos trechos do livro O Espiritismo e as Forças Radiantes, do Leon Denis, lá de 1923. É fascinante revisitar essa obra, viu? Denis estava totalmente imerso nesse clima de descobertas e ele tentou uma coisa bem audaciosa para a época. Que foi o que exatamente? Ele tentou conectar essas forças radiantes novas, que a ciência ainda estava engatinhando para entender, com os princípios do espiritismo. Ah, interessante. A ideia dele era mostrar que não tinha contradição, sabe? Mas sim uma continuidade entre o mundo material, que a gente vê, e um universo invisível, cheio de energias e espíritos. Entendi. Então, nossa missão aqui é investigar como o Denis, que se dizia inspirado por guias espirituais, né? Como ele interpretava esses fenômenos tipo eletricidade, ondas de rádio. Isso, Para ele, não eram só tecnologias, era mais que isso. exatamente. Eram manifestações de algo muito maior, ligado à própria essência da vida e até à comunicação entre diferentes planos de existência. É uma mistura bem intrigante, né? Ciência da época, filosofia, espiritualidade. Vamos fundo nisso, então. Vamos lá. O Denis começa o livro assim, maravilhado com os avanços, né? Ele até cita como a eletricidade, que antes era só uma curiosidade de laboratório, tinha virado essencial. E a TSF, a telegrafia sem fio. Nossa, era a grande estrela do momento. Estações superpotentes lá na França que podiam ser ouvidas no mundo todo. Imagina. E já se sonhava em transmitir imagens. Mas por trás de todo esse uso tinha um mistério, né? E esse, para Denis, era o ponto central. Ele destaca que a própria ciência da época, apesar de usar essas forças todas, admitia que não entendia a natureza delas de verdade. Tipo, o que é eletricidade, afinal? De onde vêm essas ondas? Exato. É nesse vácuo de compreensão que o Denis vai inserir a perspectiva espírita baseada no que os guias dele ensinavam. E qual era a explicação? É uma explicação bem grandiosa. Ele propõe que eletricidade, ondas de rádio, calor, luz, tudo isso seria, só parcelas, sabe? Emanações de uma corrente imensa de força e vida que anima o universo inteiro. E a fonte, Deus, Nossa. teriam a própria vida universal em ação. E ele tentava achar respaldo na ciência da época para isso. Tentava, sim. Ele vai buscar apoio nos trabalhos do William Crookes, um físico super respeitado que também pesquisava fenômenos mediúnicos, o que já era polêmico. Ah, o Crookes, lembro dele. Pois é. Crookes estudou os estados radiantes da matéria e investigou médiuns famosos. Para Denis, o Crookes foi quem começou a, provar cientificamente a existência dessas energias sutis, que o espiritismo chamava de fluidos. Abrindo caminho para a física moderna, então. De certa forma, sim. Para entender a radioatividade, a estrutura do átomo, Denis viu uma ligação profunda entre as radiações do espaço e o tal fluido humano. Tudo ligado a um princípio comum. E aí surge aquela ideia que hoje parece óbvia, mas na época, uau, de que a matéria é energia condensada. Exatamente. Ele até cita uns cálculos que mostravam a energia absurda contida num pedacinho de carvão se a gente conseguisse liberar tudo. Quase uma premonição de energia nuclear, né? É impressionante. Talvez. Mas junto com essa percepção do poder imenso da matéria, vem um alerta ético muito sério, vindo dos guias espirituais. Qual alerta? O de que o acesso e o controle dessas energias formidáveis estariam ligados diretamente à evolução moral da humanidade. Faz sentido. Denis usa o exemplo terrível da química usada na Primeira Guerra Mundial como um aviso, sabe? Descobertas poderosas em mãos erradas é um desastre. A maturidade moral precisaria andar junto com o avanço da tecnologia.
Puxa, que forte isso. E ele fecha essa parte inicial falando de harmonia, né? Isso, uma visão de harmonia cósmica. As mesmas leis de atração e repulsão da eletricidade e da gravidade valeriam do átomo até as estrelas. Os elétrons girando no átomo seriam como os planetas em volta do Sol, Tudo interligado. numa cadeia de vida que vai do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, do ser humano, em todos os níveis, até Deus. Uma visão bem abrangente. Ok, então temos essa visão cósmica super interessante, mas e a gente, o ser humano individual, como entra nisso tudo? Denis volta ao foco para nós, né? Volta sim. E aqui entra um conceito-chave do espiritismo que ele explora bastante. A ideia de que cada alma é um centro de força, sabe? Emitindo radiações o tempo todo. Uma aura, Tipo isso. isso que formaria uma atmosfera fluídica pessoal. Essa aura, digamos assim, seria um reflexo direto do nosso estado íntimo, moral, evolutivo. Ele até menciona uns experimentos da época Experimentos. Que tipo... dos doutores Joiré e Baraduc, por exemplo. Eles afirmavam ter conseguido registrar essas emanações em chapas fotográficas, a partir dos dedos, da testa. Sério? E o mais doido é que, segundo esses relatos que ele traz, a intensidade dessas radiações podia ser influenciada pela nossa vontade. Pela prece. Exatamente. E isso tem implicações enormes, né? Com certeza. Pra quê, por exemplo? Bom, para Denis, isso explicava muito do que acontecia nas sessões espíritas. Os espíritos que se comunicavam usariam essas energias psíquicas, esses fluidos, dos médiums e de todo mundo ali presente. Ah, entendi. Então a qualidade da comunicação dependeria da vibe do lugar. Precisamente. Da harmonia do ambiente, pensamentos elevados, sentimentos bons, criariam uma sintonia fina, atraindo espíritos mais evoluídos. Agora, um ambiente de briga, de discórdia ou só de curiosidade fútil? Atrairia influências não tão boas. Exato. Influências inferiores, como ele chamava. Nossa, então o pensamento é uma força real mesmo, quase, palpável nessa visão. Totalmente. O Denis chama o pensamento de a força por excelência. Pode curar, quando bem direcionado por um magnetizador, ou pode prejudicar, nas mãos de alguém com más intenções. Um pensamento puro seria como uma luz protetora. Faz sentido. E a analogia que ele faz com a TSF, a telegrafia sem fio, é perfeita aqui. Como assim? Pensa num rádio. Ele precisa sintonizar a frequência certa para pegar a estação, né? Aham. Então, as almas precisariam sintonizar seus pensamentos, suas vibrações, para conseguir receber as inspirações do plano espiritual superior. Sem essa sintonia, A estação mental fica cheia de ruído. de interferência, Isso. sujeita a interferências, a ruídos de espíritos inferiores ou zombeteiros, como ele dizia. Tá. Entendi a importância da sintonia. E qual seria a ferramenta para fazer essa sintonia fina, para ajustar a nossa estação? A prece. A prece. Sim. Mas o Denis é bem enfático nisso, não é a reza automática, sabe? Aham. Aquela decorada que a gente faz sem pensar. Uhum. Ele fala do grito do coração, do apelo sincero, fervoroso, que mobiliza as nossas energias internas de verdade. Ele via a prece quase como um ato científico de direcionar a força psíquica, Ah, uau. capaz de unificar o grupo, elevar o padrão vibratório. A música também ajudaria nesse processo a criar essa harmonia. Então, a falta de concentração, de união num grupo espírita, por exemplo, poderia criar tipo um curto-circuito energético? Uma confusão. Exatamente essa é a ideia. Denis descreve isso como uma tempestade de fluidos, um ambiente caótico, desagradável para os espíritos elevados. Mas, olha só, super atrativo para os inferiores? Isso podia ser ruim para os médiums, para os pesquisadores. Podia trazer perturbações. Sim, até riscos. Ele até compara a atmosfera mais receptiva na Inglaterra, onde pesquisadores como o próprio Crookes e o Lodge eram mais abertos ao espiritualismo, com a França da época, onde o ceticismo criava mais barreiras fluídicas, digamos. Entendi. O objetivo final seria, então, uma espécie de autodomínio? Aprender a controlar e direcionar nossas próprias energias, nossas radiações?
Exatamente. Disciplinar nossas radiações pessoais, harmonizar com as vibrações universais mais elevadas. Seria uma preparação para a vida no mundo espiritual e também uma forma de contribuir para a harmonia aqui, né? Vencer o mal dentro da gente para poder combatê-lo fora. E cultivar a humildade também, né? Você mencionou algo assim. Fundamental, porque o conhecimento profundo, segundo ele, muitas vezes é revelado aos simples de coração e não necessariamente aos mais sábios ou poderosos do mundo. E sobre a prece coletiva, como a que acontece em rituais religiosos, igrejas, ele fala algo? Fala sim, e é bem interessante o que os guias dele dizem. Que nem sempre essas preces têm a unidade de propósito necessária, sabe? Muitas vezes é só um monte de gente pedindo coisa para si mesma, pedidos egoístas. Ah, Uma prece coletiva, para ser realmente poderosa, segundo eles, precisaria ter um objetivo altruísta em comum, unindo todo mundo. Mas, ainda assim, toda prece sincera já ajudaria a purificar a atmosfera espiritual ao redor. e essa prece gera fé, imagino. Gera a fé esclarecida, que ele valorizava muito. Aquela fé que aproxima de Deus e inspira grandes ações. Seja a fé patriótica, a fé num ideal social, ou até mesmo a fé na ciência, como a dedicação daqueles cientistas que arriscavam a própria vida pela pesquisa, como ele cita o Dr. Weilanck com os raios-x. A vontade, quando é movida pela fé, essa seria a maior força humana. Muito bom. Agora voltando um pouco para a questão da matéria. Denis tenta aprofundar essa conexão entre a ciência e o espírito, né? Como ele via a matéria depois da descoberta da radioatividade? Ele reforça muito aquela ideia de que a matéria não é sólida, parada, inerte, como parece pra gente. Ela é feita de partículas em movimento o tempo todo, com espaços vazios enormes entre elas. Uhum. A descoberta da radioatividade pelo Becquerel e principalmente o isolamento do rádio pelos Curie, nossa, com aquela luminescência que o rádio emitia sozinho. Para Denis, isso era uma prova espetacular dessa energia que existe dentro da matéria. Ele viu uma ligação com os fenômenos das sessões? Viu uma ligação direta com fenômenos de luz que aconteciam em sessões espíritas. E ele elogia muito a postura ética do Pierre Curie, de não querer patentear a descoberta do rádio, né? Colocando o bem da humanidade acima do lucro. Legal. E aqueles experimentos do Crookes com os raios catódicos, aqueles tubos de vácuo que geravam luzes coloridas, como entram aí? Para Denis, era mais uma confirmação. Aquelas luzes, aquelas cores produzidas no vácuo, seriam tipo análogas ao jeito como os espíritos usariam matéria sutil, luz e cor lá no plano deles. Entendi. E os raios-x do Röntgen, com aquele poder incrível de atravessar coisas opacas, reforçavam a ideia da penetrabilidade da matéria. Isso poderia explicar fenômenos como transporte de objetos através de paredes ou materializações de espíritos, coisas assim. Ele estava, no fundo, tentando explicar como o invisível podia interagir com o visível, né? Exatamente. Usando a linguagem da época, ele falava de fluidos superiores agindo sobre fluidos inferiores. A ideia era que influências do mundo espiritual, que seriam mais sutis, poderiam manipular as energias e a matéria do nosso mundo, que é mais denso, para produzir efeitos físicos. E os guias espirituais confirmavam isso. Confirmavam, diziam que a matéria é um instrumento do espírito. Ela pode se tornar mais sutil, mais etérea, mas não vira espírito. E o perispírito, aquele corpo energético que liga a alma ao corpo físico, ele continua existindo depois da morte. É feito dessa matéria mais sutil, que os espíritos usam para interagir. E aí vem uma das partes mais surpreendentes do livro, eu acho. A comunicação interplanetária, ou interdimensional. Os guias do Denis alegavam que estavam tentando se comunicar com a gente. É isso? É isso mesmo. E é uma alegação e tanto, né? Bem ousada para a época. Com certeza. O que eles diziam exatamente? Segundo Denis, os guias afirmavam que seres de mundos superiores, não necessariamente de Marte, como muita gente especulava na época, mas de planos mais evoluídos estariam enviando radiações benéficas para a Terra. Para quê? Com que objetivo? Para influenciar positivamente a nossa atmosfera, os nossos cérebros, e até para inspirar invenções aqui, como a própria TSF, a telegrafia sem fio. Nossa,
Eles teriam inspirado o rádio. Era o que eles diziam, e que essas ondas deles seriam de uma natureza diferente, mais sutis, e que a nossa ciência estava quase conseguindo detectá-las. Muito intrigante. Os guias teriam dito que o Curie estava muito, muito perto de descobrir o princípio que unificava todas as forças do universo, Uau! mas que a morte prematura dele teria sido, de certa forma, necessária, porque a humanidade, dominada pelo materialismo na visão deles, não estava moralmente pronta para receber essa revelação suprema. Que forte! Então a ciência precisaria do espiritualismo para avançar. Exato. Somente quando a ciência se unisse ao espiritismo, a Terra poderia dar esse salto de compreensão e evolução. Era a visão deles. E qual era o conselho desses guias para os próprios espíritas da época? O que eles deveriam fazer? Olha que interessante. Eles recomendavam que os espíritas usassem médiums bem sensíveis, de preferência em locais energeticamente puros, longe da agitação das cidades. Para quê? Para tentar captar psiquicamente a natureza dessas novas radiações cósmicas. Tentar ver essas ondas, descrevê-las. Talvez assim pudessem dar pistas para os cientistas. O foco deveria ser menos nos fenômenos físicos externos, tipo mesa girando, e mais nessa percepção das energias sutis. Bem específico. E Denis via essas tais forças radiantes agindo também na natureza, nas relações entre as pessoas. Via assim. Ele expande a ideia de radioatividade para tudo que é vivo. Cita vagalumes, peixes elétricos, e menciona estudos da época sobre insetos, tipo mariposas, que pareciam se comunicar à distância usando ondas captadas por suas antenas. E ligava isso à telepatia. Ligava diretamente à telepatia humana. A comunicação de pensamentos, de sentimentos, especialmente entre pessoas que tinham laços de afeto fortes. Ele até nota que a própria ciência começava timidamente a aceitar ideias antes rejeitadas, falando em ondas nervosas ou até ondas psíquicas. E aquela polêmica toda dos sinais de rádio extraterrestres que o Marconi captou? Ele comenta isso? Comenta assim. Denis repercute essa notícia que causou um rebuliço enorme na época. Sinais misteriosos, ninguém sabia de onde vinham, captados no mundo todo e que coincidiram com uma aproximação do planeta Marte. Deu o que falar, imagino. Nossa, ele cita o otimismo do Thomas Edison sobre a possibilidade de comunicação interplanetária e a postura mais cautelosa do Nikola Tesla, que achava o problema fascinante, mas que exigiria um esforço científico gigantesco. Era o assunto do momento. E como os guias espirituais do Denis interpretavam esses sinais específicos do Marconi? Eles tinham uma leitura própria. Diziam que a ciência tinha detectado a onda, mas não a matéria radiante sutil que a compunha de verdade. Previram que substâncias ainda mais sutis seriam descobertas no futuro, o que melhoraria muito a comunicação. E reafirmavam que essas radiações fluídicas vinham do espaço ou de espíritos desencarnados ou de seres de mundos mais evoluídos. E a mediunidade ia mudar com isso. Disseram que sim, que a própria mediunidade iria se adaptar para conseguir captar essas influências superiores, trazendo novas ideias para a humanidade. A intuição, aliás, seria uma forma dessa comunicação fluídica acontecer. A Terra seria como uma estação de rádio no universo, recebendo e emitindo. Fascinante. Saindo um pouco desse lado cósmico e voltando mais para o humano, Denis também aplicava essas ideias de fluidos e radiações para explicar a influência pessoal, tipo carisma, liderança. Exatamente. Ele atribui essa capacidade que algumas pessoas têm de atrair, de fascinar, de liderar multidões à potência dos fluidos que elas projetam através de uma vontade forte e bem direcionada. Então é a energia pessoal da pessoa. Isso, essa energia pessoal poderia despertar forças que estão adormecidas em outras pessoas, gerando movimentos de opinião, grandes ações coletivas. A alma, através do autoconhecimento, da disciplina da vontade, poderia se tornar um foco radiante, como ele diz. E ele conectava isso com aquela ideia de harmonia maior que você mencionou antes. Ele buscava uma lei de harmonia universal. Falava da correspondência entre sons, cores, perfumes. A paz no mundo só viria quando a humanidade se alinhasse com essa lei soberana. E aí ele volta a criticar a resistência da ciência mais materialista aos fenômenos que não se encaixavam nos seus modelos, né?
Lembra como muitas descobertas importantes foram ridicularizadas no início? É verdade. E a visão sobre a matéria continuava a evoluir naquela época, né? Muito. Dennis contrasta a visão antiga do átomo com uma bolinha indivisível com a nova visão da matéria como energia concentrada, cheia de elétrons girando. Ele fala da força imensa dentro do átomo. O mundo dos fluidos seria a chave para a gente entender a nós mesmos e o universo. Seria o reservatório de energias vitais que os espíritos usariam para atuar. E tem um relato de um guia sobre isso, né? Tem sim. Um guia espiritual descreve a própria evolução dele como um processo de aprender a perceber e a assimilar essas ondas vibratórias que vêm do espaço, que seriam como raios de luz trazendo intuição. E diz que a Terra está constantemente banhada por essas ondas de seres evoluídos, ajudando o nosso progresso, mesmo que a gente nem perceba. Essas ondas preparariam espíritos para reencarnar aqui e estimulariam inventores. Uau! E o Dennis buscava validações científicas para essas ideias mais etéreas? Ele citava nomes, pesquisas? Buscava sim. Ele cita cientistas que já falavam em oceanos de ondas invisíveis, astrônomos que estavam correlacionando a atividade do Sol com terremotos e vulcões aqui na Terra. Sério? Sim, manchas solares, eflúvios magnéticos. E até médicos que notavam influências das radiações solares em doenças nervosas. Ele junta tudo isso com relatos de médiuns que percebiam vibrações do espaço, tentando montar o quebra-cabeça, né? Entendi. E qual seria o caminho para o futuro, segundo ele? A ciência conseguiria um dia medir tudo isso, esses fluidos, essas ondas de pensamento? Ele acreditava que sim, que chegaria o dia, que a ciência iria analisar cientificamente as ondas do pensamento e que seriam construídos aparelhos para registrar os fluidos espirituais. Mas o médium continuaria importante. Continuaria essencial na visão dele, como uma interface sensível que os aparelhos talvez nunca substituiriam totalmente, mas exigiria preparo, disciplina do médium, e ele alertava que a incredulidade, as exigências excessivas dos pesquisadores podiam bloquear a comunicação. A fé seria importante. A fé e a vontade seriam como ativadores do nosso sistema vibratório interno, do nosso potencial de conexão. E a prece, de novo, seria o canal para atrair as forças superiores e facilitar tudo isso. E para fechar, ele termina com previsões bem concretas, né? Termina assim. É surpreendente. Os guias teriam anunciado para ele a descoberta iminente da visão à distância tipo clarividência, combinada com a tecnologia de ondas, o que provaria a existência de vida fora da Terra. Nossa! E também uma nova força de propulsão, tirada diretamente das ondas do espaço, muito mais potente e econômica que a gasolina, que já estaria sendo pesquisada secretamente na França e na Inglaterra na época. Uau! Que viagem, hein? Mergulhar nessas ideias do Leon Denis lá de 1923. Foi uma tentativa realmente, nossa, muito ambiciosa de construir uma ponte entre as maravilhas e os mistérios da ciência que estava nascendo e uma visão espiritual bem profunda do universo. Com certeza. Ele não via a eletricidade, o rádio, como um fim em si, né? Mas como janela se abrindo para forças cósmicas muito maiores, ligadas ao pensamento, à vida espiritual, à comunicação universal. A mensagem principal que fica, eu acho, é a de uma interconexão radical. Tudo vibra, tudo está ligado por essas energias, por esses fluidos que, na visão dele, emanam de uma fonte divina. E um apelo muito forte para que o avanço científico andasse de mãos dadas com a evolução moral. O poder sem consciência. Exato. Para ele, era um perigo iminente. Fica a reflexão, né? Dennis e os guias dele pareciam sentir que a humanidade estava ali, no limiar de desvendar segredos cósmicos que iam transformar tudo. Passou mais de um século. Hoje a gente tem tecnologia quântica, exploração espacial, internet global. Será que a gente se aproximou da compreensão dessas forças radiantes que ele imaginava? Boa pergunta. E, talvez o mais crucial, será que a gente desenvolveu a sabedoria, a maturidade moral que ele achava indispensável para lidar com tanto poder? Uma questão para a gente continuar pensando, né?